Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar, vamos seguir a nossa série de resolução de questões da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX, mais especificamente, ou única e exclusivamente, da prova da disciplina de História. Nesse ano de 2007, melhor dizendo, prova do ano de 2007 da disciplina de História do concurso da SpaceX, começou-se na questão 33 da prova modelo B. É essa que eu estou pegando aqui, está escrito aqui, prova modelo B. Começou na questão 33. E a questão 33, ela traz a seguinte pergunta, o seguinte problema. Quanto à colonização realizada nos Estados Unidos da América do Norte, ela foi dividida em colônias do Norte e do Sul. Predominantemente nas colônias do Norte, essa ocupação se diferenciou da corrida do Sul, onde o clima favorecia a cultura de produtos tropicais de grande valor na época, como o tabaco e o algodão. A colonização do Norte foi realizada predominantemente por... Para resolver essa questão, você precisa ter em mente aquela velha divisão entre colônia de povoamento e colônia de exploração. Essa divisão ela não é tão usada hoje pelos historiadores, mas para a prova da SpaceX ainda é a que manda. Colônia de povoamento foi aquela que se deu bastante no norte dos Estados Unidos, em que predominava policultura, certo? Mais de uma cultura, e também predominava as pequenas propriedades. E a mão de obra ela era, na maioria das vezes, familiar. Também tinha mão de obra escrava. E a colonização que se deu no norte, predominantemente porque era um clima temperado, parecido com o europeu, em que você não podia produzir culturas que faltava na Europa, culturas de exploração, elas foram voltadas basicamente para o mercado interno. E esse tipo de colonização foi feito pelos ingleses no norte dos Estados Unidos. Porque como estava dividido os Estados Unidos naquela época, no sul você tinha uma cultura distinta, como eu já falei, mas também tinha uma parte, onde hoje é os Estados Unidos, que era de colonização espanhola, e uma parte que era de colonização francesa, que vai da Louisiana até o meio oeste. Isso daí foi conquistado pelos Estados Unidos após o seu processo de independência por meio da compra, por meio da guerra. Esse é um processo um tanto complicado, não convém nós detalharmos aqui, mas ele está pedindo, veja o que a questão está pedindo, predominantemente nas colônias do norte, essa ocupação se diferenciou da ocorrida no sul, onde o clima favorecia a cultura de produtos tropicais, isso era no sul. Mas ele pede para você falar da colonização do norte, predominantemente feita por ingleses. Tá? Isso poderia confundir, porque houve um pouco de holandeses que fundaram Nova York, mas isso daí não tem relação com a questão, porque a questão está pedindo a predominante. Portanto, é a letra B, a predominante, a colonização inglesa, certo? Vamos para a questão 34, essa é de história do Brasil. Quando das invasões estrangeiras no Brasil, forças holandesas conquistaram com facilidade Olinda e Recife em 1630, mas não obtiveram o mesmo êxito na zona rural, porque no interior da capitania, ele está falando sobre o Brasil holandês. Tem um texto do coronel Carlos Darós, vendido na Biblioteca do Exército, muito bom. Se vocês quiserem pesquisar lá, é um livro sobre o Brasil holandês, que fala sobre a guerra, basicamente sobre a guerra de expulsão dos holandeses, de conquista dos holandeses depois de expulsão, escrita pelo historiador e coronel do Exército Carlos Darós. É um excelente livro para vocês estudarem sobre esse período histórico. Mas voltando à questão, ela vai dizer que as invasões estrangeiras no Brasil, forças holandesas conquistaram com facilidade Olinda e Recife
em 1630, mas não obtiveram o mesmo êxito na zona rural, porque no interior da capitania, veja bem, o que aconteceu naquele momento? Olinda e Recife foi tomado pelos holandeses, pelo fator surpresa, certo? Em 1630. Mas, quando foi para os holandeses penetrarem no território adentro, eles encontraram muita resistência e muita dificuldade de tomar o interior. Nós estamos falando de um período histórico em que não se tinha toda a engenharia e a infraestrutura que se tem hoje. Então, era muito mais difícil você percorrer 30 quilômetros a pé num terreno acidentado e num terreno tropical, que os holandeses não estavam acostumados. A alternativa A, ela vai trazer o seguinte: as forças brasileiras equivaliam em efetivo treinamento e armamento aos holandeses. Não era bem assim. O Brasil era escassamente colonizado e as forças brasileiras elas careciam de efetivos. Portugal vivia um momento da União Ibérica, tá? Que foi um período histórico em que juntou-se as coroas da Espanha e de Portugal. Portugal estava, nesse momento, enfraquecido politicamente, humilhado e dominado pela coroa espanhola. Então, era um momento em que o efetivo era muito baixo, certo? O efetivo holandês era maior. Então, essa questão está errada. Os brasileiros eram menor número, no entanto, dispunham de melhores armamentos do que os adversários. Até aqui, essa questão ela está correta, embora ela não está condizente com a pergunta. Mas quando ela traz que dispunham de melhores armamentos do que os adversários, isso aqui está errado, porque é o contrário, os holandeses dispunham de melhores armamentos, os holandeses eram mercadores ricos, os holandeses eram comerciantes ricos, já calvinistas e toda aquela prosperidade que permeou a ética protestante que o Weber tanto fala. A C, ela vai dizer, os brasileiros eram melhor armados e mais experientes no tipo de combate proposto pelos holandeses. Essa questão ela está equivocada, porque os brasileiros não eram melhores armados, poderia até ter mais experiência nesse tipo de combate, certo? Nesse tipo de território, porque utilizaram também muitos indígenas muitos filhos de portugueses com índias, né, misturados para combater, mas essa questão está errada. Os habitantes locais adotavam táticas de guerrilha, atacando os holandeses de surpresa. Veja bem, pessoal, por que essa questão ela está correta? Ela é a correta. Porque, além de terem adotado táticas de guerrilha, eles atacaram os holandeses de surpresa porque estavam em menor número. Sempre que um grupo está em guerra, os dois grupos que estão em guerra, aquele grupo que está em menor número ou que tem uma desvantagem bélica, ele utiliza, dentro da ciência militar, a tática de guerrilha, certo? E, sobretudo, o ataque de surpresa. Se vocês forem ver a recuperação de Leningrado, que os russos recuperaram dos alemães, que estavam melhores armados ali naquele momento, ali na Segunda Guerra Mundial, só fazendo um paralelo, eles tomaram Stalingrado à noite, eles tomavam com táticas de guerrilha, os alemães tomavam de dia, eles retomavam à noite. E isso aconteceu aqui durante a invasão holandesa e os habitantes locais tomaram, sim, por guerrilha e atacavam os holandeses de surpresa. E a questão é, os locais contavam com o apoio explícito e regular da Espanha, tanto no treinamento de técnicas de combate, quanto no suprimento de víveres e munição. O Brasil só conseguiu expulsar, de fato, os holandeses do território brasileiro quando Portugal retomou a sua coroa, quando a União Ibérica terminou de fato em 1640, após a guerra que aconteceu lá na Península Ibérica, e o acordo que eles fizeram para pôr fim à União Ibérica, porque a Espanha não estava nem aí para o Brasil holandês. Se dependesse dos espanhóis, o Portugal certamente teria perdido esse território, porque não era um território espanhol em si, ele estava sob jurisdição espanhola por conta da União Ibérica. Quem quer saber um pouco mais disso, pesquise União Ibérica, vai saber um pouco mais sobre isso. Questão 35. A exploração do ouro
fez com que a metrópole ampliasse a fiscalização e aumentasse a tributação. Certo? Esse é o texto do Schneeberger, Cantelli e Barbeiro, 2005, página 231. Difícil falar o nome, sobrenome dessa figura aqui. Dentro dessa concepção, Portugal criou as ordenações filipinas, leis impostas ao Brasil, estabelecendo que, vamos lá, letra A exploração do ouro seria permitida apenas aos nascidos no Brasil? Por que essa questão está errada? Pense bem com os referenciais da época. O território brasileiro naquele momento era escassamente povoado. Será dentre a população que vivia aqui, a maioria eram índios e escravos, certo? Será que teria efetivo suficiente para explorar o ouro só apenas os nascidos aqui? Ou seja, não faz sentido, não teria contingente para isso. A exploração do ouro seria permitida apenas aos portugueses e aos filhos de portugueses, menos ainda, porque exigia-se grande mão de obra. Inclusive, se tinha, está no livro da Lilia Schwartz, Brasil, uma biografia, excelente livro sobre a história do Brasil. Você observa que a corrida do ouro do século XVIII, que inclusive viabilizou a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, por volta de 1750, havia uma euforia muito, muito grande de portugueses que moravam aqui, filhos de portugueses que haviam nascido aqui, enviando carta para os seus parentes na Europa para virem ao Brasil na corrida do ouro. Ou seja, a exploração do ouro era permitida a qualquer um que conseguisse sobreviver aí. Se haveria exploração sem qualquer restrição, essa questão também está errada, porque ela é muito taxativa. Havia livre exploração, mas também tinha restrição, tinha muita restrição. O governo português não dava a concessão para qualquer um também, embora a região das Minas Gerais atraiu muitos aventureiros. Pode-se dizer, não tinha qualquer restrição? Tinha, na teoria tinha, na prática pode ser até que não. A questão vamos lá, haveria livre exploração desde que fosse recolhido aos cofres públicos o quinto do ouro extraído? Veja bem, tinha a questão do quinto do rei, o quinto do imposto que você tinha a dar. Haveria livre exploração? Sim, tinha livre exploração. Qualquer um que tivesse condições podia explorar, desde que ele recolhesse um quinto do ouro que ele extraiu das Minas Gerais para os cofres públicos, ou seja, para o rei, para financiar a corte portuguesa. Portanto, essa que é a questão correta. Por que a questão E está incorreta, que ela está parecida? Por exemplo, haveria livre circulação desde que fossem recolhidos aos cofres públicos 50% do ouro extraído. Isso aqui ela está errada na numeração, porque a lei de exploração, ela dizia que era o quinto do rei e não meio do rei, ou seja, meio seria 50%. Essa questão aí, ela está errada porque é o quinto. Se era difícil, o governo, deixa eu contar uma história para vocês. Durante a exploração do ouro no Brasil, o governo português sabia que havia muita sonegação do impostos, que muita gente não dava o quinto do rei, e aí eles decretaram a derrama, que vieram soldados aqui para tomar à força o ouro daqueles que estavam sonegando os impostos à coroa. Se já era difícil cobrar um quinto, o indivíduo ele já conseguia esconder um quinto do que ele produzia, ele burlava a lei. Imagina se ele tivesse que dar metade de tudo que ele extraiu. Provavelmente ele teria sonegado muito mais, ou muita gente nem iria explorar, nem iria se arriscar, porque a região das Minas, elas eram muito inóspitas, muito difíceis de você viver. Inclusive tinha escassez de fome, de comida, tinha gente que comia cachorro e gato para não passar fome, porque era muito ouro e pouca gente produzindo produtos alimentícios, pouca gente trabalhando nas terras agricultáveis. A maioria das terras nem eram tão agricultáveis assim para aquele período, eram terras de exploração
de ouro, ou seja, tinha uma inflação alimentar enorme. Então, dito isso, a letra D é a correta, haveria livre exploração desde que fosse recolhido aos cofres públicos o quinto do ouro extraído. Questão 36. A questão 36, ela só vai ser resolvida pelo candidato se ele souber, de fato, o que significa a carta de doação e a foral. Porque ela vai trazer o seguinte: sobre a carta de doação e o foral, documentos do Brasil Colônia, assinale a alternativa correta. Eu trouxe um esquema aqui para vocês, eu vou até projetar aqui que eu fiz o esquema detalhando o que é a carta de doação e a carta forais, ou só apenas a foral. Deixa eu colocar aqui no singular. A foral, carta foral. Ou apenas a foral. Porque se você não souber de fato o que é a foral, fica difícil você fazer por eliminação. Então, antes de nós resolvermos a questão, eu vou ler para você o que é a carta de doação, o que é a foral. A carta de doação é um documento de natureza jurídica, ele era um documento de natureza jurídica que regulamentava os direitos políticos e administrativos que eram concedidos aos donatários pela coroa portuguesa. E as cartas foral, ou a foral, documento de natureza fiscal. Veja bem, um documento de natureza jurídica e administrativa e outra de natureza fiscal, que regulamentava taxas administrativas, impostos e outras obrigações também relacionadas à administração e ao sistema das capitanias hereditárias. Veja bem, carta de doação era questão política e carta foral era questão tributária, questão fiscal. Então, você precisa saber isso daí, você precisa guardar isso daí na sua mente para você, mais ou menos, resolver a questão. A carta de doação estabelecia os direitos e os deveres dos colonos? Não, ela era uma questão de direito, tá? Ela era uma questão administrativa. A foral estabelecia os direitos e os deveres dos donatários? Vamos eliminar as outras questões. Essa que é a correta, ela está bem confusa, porque além de você saber realmente a diferença entre as duas, você tem que ter um pouco de sorte também, porque elas estão muito parecidas. Pela carta de doação, o donatário podia fundar vilas, povoados e criar instrumentos administrativos, jurídicos e criminais para regê-los. Pela carta de doação, ele não podia fazer isso, embora ocorreu-se muitas vezes nas capitanias fundação de vilas e povoados, era natural, sobretudo próximo ao mar, óbvio, porque adentrar naquele território era muito difícil. A foral estabelecia que os atos dos donatários só podiam ser julgados pelo rei. O foral, ele era administrativo, então essa questão ela está equivocada, ou melhor dizendo, o foral ela era questão fiscal, F de foral, fiscal, certo? Isso aí já ajuda a gente a aprender o conteúdo. Então a D ela está errada. Pela carta de doação, o donatário poderia conceder 6 Marias aos colonos, portugueses ou não, que professassem a fé católica. Essa questão ela poderia até estar correta, caso falasse a questão de 6 Marias para não portugueses. Não, as 6 Marias só podiam ser doadas para portugueses que professassem a fé católica, obviamente. Você tinha ali portugueses escondidos, portugueses cristãos novos, escondidos, mas eles eram convertidos, mas tinham que ser portugueses. Então, por eliminação, a que está mais correta, a que está mais próxima, porque no meu ponto de vista, assim, essas questões elas estão praticamente todas elas estão incorretas, mas aqui o gabarito fala e que a que está mais correta, que mais se aproxima, é a letra B. O foral estabelecia direitos e deveres dos donatários, com base nesse esquema em que eu passei, que a foral é documento de natureza fiscal, que regulamentavam taxas administrativas, impostos e outras obrigações também relacionadas à administração e ao sistema das capitanias hereditárias. Questão 37. Questão 37, eu até pensei em não resolvê-las com vocês, porque eu
discordei um pouco das alternativas, sobretudo da alternativa correta, mas eu vou explicar ela. Eu vou explicar ela por uma questão de que eu estou aqui para explicar mesmo a questão e até para dizer por que eu não concordo basicamente com a questão, eu tenho que dizer. Vamos lá. Na Europa, o despotismo esclarecido surgiu no século XVIII, tendo como representantes mais destacados Frederico da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal, ministro de Portugal, e Pedro Pablo Alarca y Bolea, conde de Aranda, ministro da Espanha. Certo? Déspotas esclarecidos. Da Prússia foi o próprio rei, da Catarina foi a própria rainha, imperatriz, da Áustria foi o próprio imperador, e de Portugal e Espanha foram dois ministros, o Marquês de Pombal e o Conde de Aranda, certo? Tais governantes. Vamos fazer daí para A agora, certo? Porque para a gente fazer por eliminação. Ampliaram os direitos individuais e políticos dos cidadãos, no entanto, não tiveram preocupação com o desenvolvimento agrícola e industrial. Essa questão, ela está errada, porque por mais que até aqui ela está correta, por exemplo, porque os déspotas esclarecidos, para não perder o poder, eles ampliaram alguns direitos individuais para conter a onda de descontentamento e evitar, na visão deles, isso daí evitaria o que aconteceu com a França em 1789. Para eles era um horror aquilo que aconteceu com a França. Mas dizer que eles não tiveram preocupação com o desenvolvimento agrícola, basicamente o agrícola, o industrial menos, mas o agrícola não é verdade, porque eles buscaram, além de ampliar, desenvolver também a agricultura para conter crises alimentares que porventura poderiam ocorrer. Era muito comum ocorrer na Europa daquele período histórico crises alimentares. Aumentar a participação popular no governo, no entanto, ignorar as ideias iluministas ligadas ao desenvolvimento da tecnologia. Algumas figuras, eu posso falar mais pelo Marquês de Pombal, não ignorava totalmente algumas ideias iluministas ligadas ao desenvolvimento da tecnologia, embora não era explícito, obviamente, isso daí. E também dizer que aumentar a participação popular no governo não é algo correto. Seguiram ideias iluministas e democratas, abandonando a ideia do poder absoluto? Não, os déspotas esclarecidos, justamente, eles se esclareceram, se você for colocar, para manter o poder absoluto. Era uma tática conservadora, não era uma tática revolucionária. Por isso é que eles eram chamados de déspotas, mas de certa forma esclarecidos. É um apelido que a historiografia deu para esses governantes. Tiveram atitudes diversas, entretanto, todos governaram com o auxílio de um parlamento. Isso não ocorreu com todos. Inclusive, para não reunir o parlamento e para não dar o poder ao parlamento que ele tinha, por exemplo, na Inglaterra, eles passaram a ampliar a participação dos direitos individuais dos cidadãos para justamente não ter que instituir um parlamento. A letra A que é a correta para eliminação, mas eu não colocaria ela, se eu fosse o avaliador, eu não colocaria ela nesses termos. Por quê? Sem abandonar o poder absoluto, até aqui está perfeito. Procuraram governar conforme a razão, até aqui está perfeito, e aos interesses do povo. Essa questão ela está correta, segundo o gabarito, e ela está mesmo, mas eu discordaria assim, só dessa parte aqui, governar conforme os interesses do povo. A razão, tudo bem. Ela estaria mais correta, essa questão, se ela colocasse o seguinte, sem abandonar o poder absoluto, procuraram governar conforme a razão e ampliar os direitos individuais e políticos dos cidadãos. Certo? Ela estaria perfeita se ela misturasse uma parte dessa questão e o começo dessa aqui, certo? Mas ela tirasse interesse do povo, porque dizer que esses governantes eles agiam conforme os interesses do povo não é verdade, eles agiam conforme os seus
próprios interesses, e quando eles atendiam os interesses do povo, era para conter, para evitar o mal maior, que era a revolução, na visão deles, que era tudo aquilo que estava acontecendo na França daquele período, porque 1789 na França foi apenas o acontecimento que marcou uma série de descontentamentos populares, de descontentamento da burguesia para com o sistema político francês. Tá? Sim, falando a grosso modo, esse não é o tema da nossa questão. Mas a questão 37 é a sem abandonar o poder absoluto, procurar governar conforme a razão e os interesses do povo. Sempre que aparecia uma questão falando dos déspotas esclarecidos, eles sempre, sem abandonar o poder absoluto. Os déspotas esclarecidos surgiram para manter o absolutismo, reformar o sistema absolutista com o propósito de mantê-los, de conservá-los, e não com o propósito de modificá-los ao ponto de se tornar uma monarquia constitucional, como era na Inglaterra. A Inglaterra não era para eles o modelo a ser imitado, o modelo político, talvez o desenvolvimento econômico que eles queriam, que a Inglaterra tinha naquela época, mas não o modelo político. Seguimos para a questão 38. A questão 38, ela é bem fácil. Ela é bem fácil. E ela vai dizer o seguinte, abre aspas, a mobilidade social era rara. Quem nascia servo continuava servo para sempre, lembrando, trabalhando nas terras do Senhor. Quem nascia nobre morria nobre, sempre lutando pela defesa e ampliação de suas propriedades. Arruda e Pilete, 2002, página 108. As relações descritas acima eram típicas da sociedade. Vamos lá, só de ler, quem conhece o assunto sabe que só de ler o extrato de texto acima, sabe que estamos falando do período feudal, quando a mobilidade social era rara e quem nascia servo continuava servo para sempre, quem nascia trabalhando nas terras do Senhor. Quem nascia senhor era o dono da terra, ele morria senhor, salvo em raros casos, porque ganhou terra na guerra, e etc, etc, etc. Mas quem nasceu servo era servo, quem nasceu senhor era senhor. Isso é o tipo de relação descrita na sociedade feudal, não é na sociedade renascentista, não é na sociedade capitalista, não é na sociedade do modelo mercantilista e muito menos na humanista. É o sistema, a sociedade feudal. Questão 39. Vamos lá. Essa também não é difícil. Do século XII ao XV, Veneza, Gênova e Pisa, todas hoje cidades que ficam na Itália, destacaram-se como importantes núcleos urbanos da Europa em decorrência principalmente da ou do existência de grandes plantações de trigo, cevada na região. Não, essa questão está errada. Essas três cidades, eu vou ensinar uma técnica para vocês resolverem a questão. Essas três cidades se destacavam pelo comércio e pela existência de bancos, comerciantes e banqueiros, que dominavam a Europa naquele período histórico. O sistema financeiro da Europa naquele período histórico, não entenda o sistema financeiro como o de hoje, os bancos de hoje. Mas eram os comerciantes e banqueiros venezianos, genoveses e de Pisa. Certo? Então, tudo aquilo que não estiver falando ao comércio, ou seja, das questões que não estiver falando do comércio, ela está errada. Então, vamos lá. Existência de grandes plantações não é certo. Comércio marítimo com os países situados no mares do Norte Báltico. Até aqui, ela pode estar correta, mas não aqui, porque não eram com esses países situados no Norte e no Báltico. Associação com outras cidades, como Hamburgo e Bremer, não havia, não faz sentido. Intenso intercâmbio comercial com o Oriente por meio de transporte marítimo via Constantinopla. Gente, quando fechou-se Constantinopla pelos árabes, quando os árabes dominaram, os muçulmanos dominaram Constantinopla, eles podaram o comércio de Gênova, Pisa
e Veneza com o Oriente. Eles trancaram aquela passagem. Essa que é a questão correta. Elas se destacaram, núcleos urbanos, porque tinham um intenso comércio, um intercâmbio comercial com o Oriente, por meio do transporte marítimo via Constantinopla. Constantinopla era um entreposto comercial. Você não chegava naquela época ao Oriente sem passar por Constantinopla. Então, quando fechou-se Constantinopla, a expansão marítima comercial europeia foi incentivada para fazer o contorno do norte da África. E aí Portugal, Espanha, principalmente Portugal, devido à sua localização geográfica estratégica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, se viram em vantagem. Então, a letra D é a correta. E a letra I, domínio religioso e militar sobre as demais cidades localizadas no Mediterrâneo, está errado, porque o domínio ele era econômico e comercial, e não religioso e militar. Portanto, a letra D de dado, que é a correta. Vamos lá, a questão 40. A questão 40, ela vai trazer a seguinte citação primeiro. Ela vai falar da teoria do direito divino dos reis. Na Europa, a justificativa para o poder soberano dos reis propiciou o aparecimento de inúmeras obras literárias que se dividiram em duas grandes correntes. Presta atenção nisso daqui, ó. A teoria do direito divino dos reis e a teoria do contrato social, certo? A teoria do direito divino dos reis, ele tá pedindo só a teoria do direito divino dos reis, tá? Não a teoria do contrato social, tá bom? A teoria do direito divino dos reis afirmava o quê? O próprio nome já diz, direito divino que vem de Deus dos reis. O direito dos reis, na concepção deles, é óbvio que na prática não, vinha de Deus. O que ele vai dizer? Letra A. O chefe do governo atuava apenas como senhor feudal. Nesse período histórico, o feudalismo já havia sido sepultado. Não as relações entre servos e senhores. Alguns pontos das relações feudais, porque a Idade Média mesmo, no sentido de pensamento, de relações de trabalho, ela vai, e relações econômicas, ela vai ser sepultada apenas com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Tá bom? Mas isso é uma outra discussão. O chefe de governo atuava apenas como senhor feudal? Errado. Letra B. O chefe de governo dependia exclusivamente do parlamento. No absolutismo não existia dependência do rei perante o parlamento. Certo? Por isso que o próprio nome já diz monarquia absolutista. Os súditos não deviam obediência ao rei. Essa questão completamente não faz sentido. Os súditos deviam sim obediência ao rei, senão não seriam súditos, seriam cidadãos. O imperador era apenas chefe do poder executivo? Está errado também. O imperador ele era chefe de todos os poderes, ele era o poder absoluto. Não havia separação de poderes na monarquia absolutista. Então entenda-se isso. Quem era contra o rei era contra Deus. Essa que é a questão correta. No direito divino dos reis, a ordem do rei é lei. E o representante de Deus na terra não era o padre, não era o papa, não era o bispo, certo? Era o rei. O rei era o representante de Deus na terra. Quem era contra o rei, consequentemente, também era contra Deus nessa época, por isso que já dizia direito divino dos reis. Vamos à questão 41. Na Europa do século XVI, do século XV, melhor dizendo, Portugal destacou-se pelo pioneirismo, certo? Pioneirismo, eu sempre toco nessa palavra e vou, porque ela é a chave do entendimento da questão. Pioneirismo é aquele que vem primeiro. Com que se lançou a expansão marítimo-comercial, dentre outras razões, em virtude da ou do. Essa questão ela está querendo saber por que Portugal foi pioneiro na expansão marítima comercial. Todos nós sabemos as limitações territoriais e de recursos que Portugal tinha naquela época e tem até hoje, se nós formos ver pelos parâmetros da época de hoje. Vamos lá. Associação entre Estado português e empresas privadas.
formando a Companhia das Índias Orientais. Isso foi depois. Isso não foi durante o processo de expansão marítima comercial. A experiência náutica dos portugueses, fruto dos estudos e experiências acontecidas na escola de Sagres, essa é a questão correta, eu vou explicar por quê. Quando Portugal construiu a escola de Sagres para reger assuntos náuticos, inclusive uma grande influência e apoio, papel determinante do infante Dom Henrique para a construção da escola de Sagres. Isso está no livro do Oliveira Marques sobre a história de Portugal, muito interessante, inclusive recomendo a leitura. Ele vai dizer que o infante Dom Henrique exerceu um papel primordial, que ele se interessava muito pelos assuntos náuticos e que muito da experiência da escola de Sagres foi obtida ao longo de experiências de diversos povos, inclusive os povos fenícios, que eram grandes navegadores e grandes comerciantes. Então, reuniu-se ali cabeças, as melhores cabeças do momento, para desenvolver a escola de Sagres e desenvolver técnicas náuticas consideradas revolucionárias para a época, consideradas muito avançadas para aquela época. Isso permitiu a Portugal se lançar primeiro do que outros países na Europa na corrida pelo mar. O apoio inglês que forneceu tripulação e navios para essa empreitada, não aconteceu o apoio inglês nesse momento histórico, certo? 300 anos depois, pode-se dizer que, por meio de vários tratados, Portugal perdeu muito da sua autonomia econômica para os ingleses, penhorou suas colônias, foram escolhas erradas naquele período, uma nobreza muito parasitária, uma corte muito gastadora, que fez com que a Inglaterra fincasse seus tentáculos em Portugal. A associação com a Espanha, pois o rei espanhol também era o rei de Portugal, nesse momento histórico não havia União Ibérica. A União Ibérica não é do século XV, a União Ibérica é do século XVI e século XVII, entre 1580, certo, quando o Dom Sebastião desaparece na guerra, e 1640, quando a dinastia de Bragança ela toma o poder em Portugal e retoma a coroa para os portugueses. A necessidade de busca de ouro e metais preciosos para financiar as cruzadas já tinham acabado nesse período histórico. Cruzadas é de 1095 a 1275, a cruzada que não ocorreu. Ou seja, a resposta correta é a letra B de bola. Experiência náutica dos portugueses, fruto dos estudos e experiências acontecidas na escola de Sagres. Questão 42. Durante o Renascimento cultural na Europa, surgiu um grupo de pessoas conhecidas como mecenas. Tal grupo, os mecenas, para você ganhar essa questão, é só você saber o que eram os mecenas. Os mecenas eram indivíduos ricos, banqueiros, na maioria das vezes, que eles não tinham onde enfiar o dinheiro e financiavam as artes plásticas, ou seja, eles financiavam as artes plásticas, não, eles financiavam as artes, eles financiavam os artistas, pintores, artistas que faziam esculturas e etc., que não sabiam ganhar dinheiro. Eles tinham o talento, mas não sabiam ganhar dinheiro. E o mecenas, muitas vezes, ele tinha o dinheiro, mas não tinha o talento. Então, ele unia o útil ao agradável. Então, os mecenas, eles protegiam e patrocinavam os artistas daquela época, sobretudo os pintores. Inclusive, muito das artes feitas no artes sacras daquela época, pintadas no Vaticano, por exemplo, na Capela Sistina, e outros locais da Europa foram patrocinadas por mecenas. Na Itália tinha-se muito essa cultura. Os comerciantes italianos, genoveses, venezianos, eles patrocinavam bastante. E eles eram mecenas, e ele patrocinava e protegia os artistas. Os mecenas eram financiadores e protetores dos artistas naquele período histórico. Portanto, dizer que eles perambulavam pelos burgos está equivocado, pregavam uma nova ordem política e social também está equivocado, defendia os interesses dos operários, nem existia operários industriais nesse período histórico que eles estavam lá, está errado, constituísse uma camada mais pobre, não era a camada mais rica. Portanto, a letra C, os mecenas patrocinavam
e protegiam os artistas. Questão 43. Essa questão 43, ela é complicada de se resolver. Eu tive até um pouco de dificuldade, porque eu sou doutor em História, mas da América, né? Eu trabalho História Política. E, sobretudo, História Política da América Hispânica. E essa questão está falando sobre a diplomacia do Vaticano. Ela está falando sobre a história do Vaticano. E eu consegui resolver ela consultando um livro antigo que eu tinha lido, um livro não tão antigo, mas um livro que eu já li em 2012, da pesquisadora gaúcha Ana Carletti. Então eu vou ler a questão e vou passar onde que eu encontrei a resposta no livro, que eu tenho esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês o parágrafo. Ela vai dizer o seguinte, ela está pedindo o nome da encíclica do Papa Leão XIII. Mas eu vou ler a questão para que vocês entendam melhor. Na Europa, na segunda metade do século XIX, houve uma grande mobilização operária com diversos levantes revolucionários. Sentindo os efeitos da industrialização, a cúpula eclesiástica de Roma definiu-se oficialmente quanto à sua participação nos problemas sociais. Quem está falando é o Vicentino, 2002, página 301. Nesse contexto, o Papa Leão XIII revivificou a religião como instrumento de reforma e justiça social e, declarando-se ainda contrário à doutrina marxista da luta de classe, apelou para o espírito cristão dos empregadores, fazendo publicar em 1891 a encíclica, qual encíclica que foi publicada pelo Papa Leão XIII. E aí eu fui num livro da Ana Carletti, pesquisadora gaúcha, ela escreveu esse livro, O Internacionalismo, o Vaticano e a Nova Ordem Mundial, a Diplomacia Pontifícia da Guerra Fria aos Dias Atuais. E lá na página 90, deixa eu colocar aqui, na página 90, ela vai falar do pontificado de Leão XIII. Eu vou ler para vocês o parágrafo para que vocês entendam. Eu conhecia mais sobre o pontificado do Pio IX, que era o antecessor do Leão XIII. Leão XIII sucedeu Pio IX. Pio IX publicou uma encíclica sobre a infalibilidade papal. E o Leão XIII, percebendo as mudanças que estavam ocorrendo ali para modernizar o pensamento do Vaticano, para colocar a igreja mais adequada ao momento histórico, ele vai publicar essa encíclica. O que a Ana Carletti fala? Abre aspas. Em 1886, o Papa Leão XIII tentou estabelecer relações diretas com a China com o intuito de livrar a Igreja Católica de uma proteção que ele considerava incômoda para os interesses religiosos do Vaticano para com o povo chinês. A tentativa faliu, porque a França, que a partir do Tratado de Tangin tinha se proclamado defensora dos interesses católicos na China, declarou-se contrária a tais relações diretas, temendo perder poder para a China. Ou seja, a Igreja tentou modificar algumas coisas e comprar algumas brigas. A tentativa de Leão XIII estava ligada ao seu desejo de modificar a política missionária para que se favorecesse a formação do clero local. Em 1890, a encíclica Catholique Ecclesiae convidou os católicos a apoiar as missões para combater a escravidão, ou seja, a igreja que fechava os olhos no tocante à escravidão negra passou-se a apoiar missões para combater a escravidão. Em várias encíclicas, o Papa Leão XIII enfrentou a questão operária, recusando as ideias socialistas e comunistas. Veja bem, o Papa Leão XIII falou: nós vamos enfrentar a questão do lado dos operários, mas recusando o socialismo e o comunismo, que eram ideologias que combatiam a religião. Basicamente, qual era a versão do socialismo e do comunismo na época que ganhava projeção? Era a versão marxista. Certo, haviam outras, mas naquela época era a versão marxista, não tão popular quanto no século XX, mas já ganhava projeção.
Mas a encíclica que trata melhor dessa questão foi a encíclica Rerum Novarum, publicada em maio de 1891, considerada a base da doutrina social da Igreja. Tal encíclica representa a resposta do papado a uma realidade social caracterizada no Ocidente pelo desenvolvimento do capitalismo e da industrialização e que estava provocando profundas transformações sociais. Nessa encíclica, ele condenou a ideologia baseada na exaltação do dinheiro, do progresso, da ciência, da técnica e que esquecia o princípio essencial do cristianismo, o respeito do ser humano e sua dignidade. Ou seja, a resposta correta é Rerum Novarum, certo? Letra B, com base no texto, repetindo, da Ana Carletti sobre o internacionalismo do Vaticano, página 90. Para você, é a encíclica que trata do que a questão está pedindo, é a Rerum Novarum, letra B. Depois dessa questão difícil de ser resolvida, nós vamos para a questão 44, que vai falar sobre, mais uma vez, revoltas que ocorreram no Brasil. Eu sugiro que, antes de eu ler a questão, quero dar uma dica para vocês: estudem as revoltas que quase sempre caem na prova de história da SPSEX. Seja as revoltas que ocorreram no período colonial, seja as revoltas que ocorreram durante a permanência da coroa aqui, e, sobretudo, as revoltas que ocorreram no período regencial, de 1831 a 1840, certo? No caso, ele está falando de uma revolução, de uma revolta que ocorreu em 1848. Eu vou ler o trecho, aí a gente discute melhor. Durante o segundo reinado, que começa com o golpe da maioridade em 1840, surgiu em Pernambuco, no ano de 1848, um movimento popular que uniu pessoas de várias tendências, sobretudo progressistas, inconformadas com o quadro político e social de sua província. Tal movimento é conhecido como Revolta dos Mascates. Essa não ocorreu em 1848. Qual foi a única revolta que ocorreu em 1848? Foi a Revolução Praieira. Então você precisa saber as datas da balaiada, da sabinada, da cabanagem, da Revolta dos Mascates. Além disso, eles também podem colocar revoltas que ocorreram em anos parecidos, que podem confundir também. Vocês têm que ver a característica do movimento. Por exemplo, a Revolução Praieira, ela uniu, sim, pessoas de várias tendências, sobretudo progressistas, inconformadas com o quadro político e social da província. O Brasil passou por um período de grande desorganização. A transição do reinado, do primeiro reinado para o segundo reinado, que ela foi feita até de certa forma muito exitosa na preparação do imperador Dom Pedro II, ela teve muitos problemas com revoltas que ocorreram ao redor do Brasil pela ausência da figura do imperador. O imperador era criança naquela época, tanto é que a elite política brasileira ela antecipa a maioridade do imperador e para o coroar antes do tempo, ou seja, 3 anos antes, ele se tornou maior de idade 3 anos antes. Então foi um período extremamente conturbado da história do Brasil, em que teve a Revolução Praieira de 1848. 1848 foi um ano revolucionário também na Europa, e as notícias que vinham de lá eram notícias que animavam também revoltas aqui, certo? Vamos à questão 45. No século XV, as potências europeias viram-se forçadas a buscar rotas marítimas para o Oriente, pois para você resolver essa questão, você precisa saber por que as rotas marítimas antigas ou as tradicionais estavam fechadas para o Oriente, sobretudo Constantinopla, tá? Foi Constantinopla que foi fechado pelos turcos otomanos.
Mas vamos ler as questões para a gente resolver elas primeiro. Vamos de baixo para cima, vamos lá. A questão aí vai dizer: espanhóis e portugueses não se entendiam quanto à navegação no mar Mediterrâneo. Isso aqui está errado. As águas agitadas do Cabo da Boa Esperança impediam os navios de contornar a costa africana. O Cabo da Boa Esperança ele foi contornado. O que aconteceu é que a primeira missão que chegou até o Cabo da Boa Esperança, em virtude do mau tempo, ela voltou. Mas depois ele foi contornado. Os ingleses impediam passagem pelo Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar fica na Espanha, entre Espanha e Marrocos. Não era de domínio inglês nessa época. O Tratado de Tordesilhas impedia a navegação portuguesa ao sul do Cabo Verde. O Tratado de Tordesilhas ele era um meridiano, ou seja, ele teria que impedir a leste e a oeste, não a norte e sul, certo? Ele é um meridiano, ele não é um paralelo. Os turcos otomanos passaram a controlar as terras a leste do Mediterrâneo. Essa é a questão correta. Os turcos tomaram Constantinopla, tomaram as terras a leste do Mediterrâneo, e isso fez com que as potências europeias não pudessem ter acesso ao Oriente por ali, tiveram que buscar rotas alternativas contornando a África, e isso tirou as potências europeias da sua zona de conforto e as fez investir em tecnologias náuticas, sobretudo na expansão marítima. Seguimos para a 46. A família real portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, trouxe para o Brasil uma corte parasitária, composta por 15 mil pessoas. Parece que essa corte está no Brasil até hoje. Mesmo não tendo uma corte, nós temos um povo parasitário que ganha muito dinheiro para trabalhar pouco. Mas, enfim, para custeá-la, as despesas com serviço público aumentaram e o governo, para compensar, criou novos impostos. Gente, não estou falando de hoje não, tá? Mas estou falando de 1808. O que gerou protestos organizados e um movimento armado de grandes proporções. Vamos fazer essa questão por eliminação. A conjuração dos alfaiates, que é a letra I, e a letra C, que é a conjuração baiana, é o mesmo movimento com nome diferente, tá? Ela ocorreu em 1798. Então, portanto, antes da chegada da família real portuguesa. A cabanagem ocorreu durante o período regencial, entre 1835 e 1840. E a Revolução Constitucionalista do Porto ela não ocorreu aqui, ela ocorreu no Porto, que queria impor uma Constituição, o constitucionalismo para Portugal e reduzir o poder de Dom João VI. Então, ele, correndo, ele pegou as suas coisas, os seus parasitas e voltou a Portugal, ou seja, ocorreu em Portugal. Então, a única que sobra é a Revolução Pernambucana de 1817, porque eles se sentiram desprestigiados pelo rei que se instalou sua corte lá no Rio de Janeiro, com aquele bando de parasita, e eles tiveram que pagar mais impostos. Ou seja, eles se revoltaram lá, mediante a Revolução Pernambucana de 1817. Bom, seguimos. A 47, que é a antepenúltima. A 47, ela fala a participação do Exército Brasileiro com respaldo de seu prestígio foi fundamental para a queda do Império e, consequentemente, para a proclamação da República. O fato que mais contribuiu, olha a chave da questão aqui, ó, o fato que mais contribuiu para o aumento do prestígio militar no final do século XIX foi o que aumenta o prestígio militar? É a guerra. Isso aí vocês têm que ter em mente, vocês que vão fazer, são candidatos a serem cadetes, vocês têm que saber, o que aumenta o prestígio militar é a guerra, certo? Então tem que esse aumento do prestígio militar do Exército Brasileiro como um ator político, inclusive a própria formação do Exército, como a gente vê hoje, ela ocorreu ali, um incremento do Exército enquanto instituição forte do Estado, ocorreu por meio de uma guerra. Qual foi essa guerra? Foi a Guerra da Tríplice Aliança.
certo? Então, não foi a intervenção contra Rosas e Oribe, não foi a questão Christie, não foi a intervenção contra Aguirre, não foi a questão escravocrata, por mais que isso aqui poderia confundir, porque o exército se recusou a fazer o papel de capitão do mato durante um certo período, que levou o regime escravocrata a entrar ainda mais em colapso, foi a Guerra da Tríplice Aliança. O exército saiu extremamente fortalecido da Guerra da Tríplice Aliança em 1870. Houve uma grande junção entre vitória na Guerra da Tríplice Aliança em 1870, a fundação do Partido Republicano e também a introdução, ou seja, a popularização enorme do positivismo nas fileiras militares. Portanto, é a letra A, Guerra da Tríplice Aliança. Essa questão está relativamente fácil. Vamos para a nossa última questão, derradeira, para fechar com chave de ouro o nosso vídeo, a nossa explicação de história da prova do SPSEX. Questão 48 vai dizer: na Inglaterra, durante o século XVII, ocorreu a Revolução Gloriosa, 1688-1689. Que Revolução Gloriosa ela é chamada assim porque ela ocorreu sem disparar nenhum tiro, porque a violência já tinha ocorrido em anos anteriores, já tinha ocorrido na Revolução Inglesa, lá por volta de 1848, durante o período do Cromwell, foi um período extremamente violento, a restauração monárquica após a abdicação do Richard Cromwell, morte do Cromwell, a abdicação de seu filho Richard Cromwell, e toda a violência que ocorreu seguidamente pelo Carlos II, que ele mandou decapitar muitos dos juízes que mataram seu pai, mandou exumar o corpo do Oliver Cromwell e expor em praças públicas, o corpo até hoje sumiu, mas enfim, em 1688, 1689 ocorreu a consolidação de todo aquele processo. Não foi a restauração da dinastia Stuart, essa dinastia ela já estava restaurada, não foi a implantação do regime republicano, porque o regime republicano é aquilo que se aproximava mais do regime republicano, mas não é um republicanismo típico, era o período do Cromwell. Ele foi um golpe do parlamento contra o Jaime II, colocando no poder Guilherme d'Orange. Por que eles tiraram o Jaime II e colocaram o genro dele, que era o Guilherme d'Orange? Guilherme d'Orange era genro do Jaime II, Jaime II era sogro do Guilherme d'Orange. Porque o Guilherme d'Orange, holandês, príncipe holandês, ele aceitou se submeter ao parlamento. Algo que Jaime II não estava disposto a fazer. Ele estava muito resistente. Então o parlamento deu um golpe, tirou o sogro e colocou o genro. Certo? Essa que é a questão correta. A questão D está incorreta, restaurou o poder do catolicismo na Inglaterra, o catolicismo já tinha perdido sua hegemonia aqui, já era uma guerra perdida. Guilherme d'Orange, holandês, protestante, não deu nenhuma chance para o catolicismo voltar, e implantou um regime ditatorial denominado protetorado. Isso daí ocorreu em outros locais, não foi na Inglaterra nesse período histórico. Portanto, a questão correta, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.